Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos fazer a nossa revisão para a prova, para a nossa VG1 amanhã de matemática. Vamos lá, né? Vamos que vamos! Vamos lá! Essa é a nossa aula 90. Bom. Revisão para VG1. Então, a nossa revisão para VG1, ela vai da página 120 a 133. E o que a gente tem aí? Nós temos aí medidas de massa, capacidade e volume. Vamos começar pelas medidas de massa. Quais são essas medidas que nós temos? Nós temos quilograma, o grama e a tonelada. Nós vamos saber o seguinte, que dessas medidas todas que nós temos aí, o que nós temos que saber é que 1 quilograma equivale, é igual a 1000 gramas. Então, 1 quilograma para nós é igual a 1000 gramas. A gente... E uma tonelada equivale a 1000 quilos. Uma tonelada... Essas unidades aqui, é sempre bom vocês guardarem. Por quê? Porque na hora que tiver que fazer as operações, aí vocês já sabem como transformar uma na outra. E 1 grama equivale a 1000 miligramas. Lembrando que nós temos quilograma, tonelada, grama, eu estou na frente, né? Para vocês assimilarem direitinho. Quilogramas é kg, toneladas é T, gramas é G, miligramas aqui é G, mg. Bom, então como que a gente pode fazer operações levando em conta essas unidades que a gente tem aí de massa? Por exemplo, se eu tenho 1/4 de quilo, lembra que eu falei com vocês? Ó, desenho, divide em 4 partes, porque eu quero saber 1/4. Pronto. Da mesma forma, eu venho aqui e divido 1000 por 4. Dá 2. 1, 2. Sobra 2. Dá 20. E abaixo 0. Nós temos 250 gramas. Então, 1/4 aqui é 250 gramas, aqui é 250 gramas, aqui 250 gramas e aqui 250 gramas. Cada parte dessa aqui é 1/4. Né? É muito importante você saber o seguinte, que quando falar a fração de uma quantidade qualquer, pegue essa quantidade que você tem e divida ela em quantas partes. Se é 1/3, divide em 3 partes. Se é metade, divide em 2. Se é 1/5, divide em 5 partes.
Faça o desenho para que vocês compreendam o que é um quarto de uma parte inteira. Então, aqui eu tinha uma parte inteira. O total aqui é 1.000, né? Então, o que eu fiz? Se eu queria um quarto, 2 quartos, 3 quartos, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu 1.000 e dividir por 4. Dividido por 4, eu achei 250 gramas, certo? Então, cada um quarto aqui, dessas 1.000 gramas, equivalem a 250. Então, se eu tenho 3 quartos, eu tenho 250, mais 250, mais 250, eu tenho 750 gramas. Assim também, a gente pode fazer em relação a grama, a miligrama, a todas as medidas, tudo aquilo que é quantidade, e você quer uma fração dessa quantidade, o que acontece? Você tem que dividir em partes iguais. Dividir em partes iguais e também fazer uma representação através de um desenho, porque o desenho nos ajuda a visualizar a questão da fração. Certinho? Vamos continuar? Então, vamos. Bem, ainda com as medidas, eu posso falar o seguinte: quantos pacotes de meio quilo eu preciso para formar 1 quilo? Então, pacotes de meio quilo é igual a quantos pacotes? Tá? Para formar 1 quilo. Ok? Bem, de novo, vamos para quê? Vamos para o desenho. Então, vamos apagar aqui para eu fazer esse desenho mais em cima. Agora, eu tenho pacotes de meio quilo. Então, eu tenho 1 quilo dividido na metade. Pronto. Eu quero saber quantos quilos, para formar 2 quilos, vamos por 2 aqui, tá? Eu preciso saber quantos pacotes de meio quilo eu preciso para formar 2 quilos. Então, desenho primeiro, vou desenhando. Ó, cada parte dessa aqui é meia. Então, eu tenho 500 gramas, 500 gramas. Aqui também é meio, 500 gramas, 500 gramas, ou meio quilo. Aqui também eu tenho meio. Vamos ver se já deu 2 quilos? 500 e 500. Então, quantos pacotes de meio quilo eu preciso para fazer 2 quilos? Então, aqui e aqui, 1 quilo. Aqui e aqui, 1 quilo. Então, esse terceiro pacote aqui, eu não preciso dele, porque em 4 pacotes de meio quilo, eu já formei 2 quilos. Então, 4 pacotes de meio quilo formam 2 quilos. Bom? Então, ou o que vocês poderiam ter feito também? 2 quilos é o mesmo que 2.000 gramas, correto? Porque cada quilo é 1.000, 2 é 2.000. Vocês iam lá, pegar os seus 2.000 e dividir por 2. E dividir por 500, que é meio quilo. Né? Nós podemos fazer aqui, vai dar 4, dá 20, dá 2.000, dá nada.
Então, 4 pacotes de 500 gramas formam 2 quilos. Tá vendo? A questão aí de tirar a massa desses valores aí é muito simples. É só você fazer o quê? A representação através de desenho. É você se colocar na situação. Você vai lá no supermercado, tem pacotes de meio quilo de café, 500 gramas. Não tem de 1 quilo. Sua mãe quer 2 quilos. Então, quantos pacotes você vai pegar lá na prateleira do supermercado para formar esses 2 quilos que sua mãe quer? Que ela falou, olha, eu quero que você traga os 2 quilos, que eu vou precisar desses 2 quilos para o mês. Então, o que a mãe fez? O que o menino fez? Olhou lá na prateleira, o que você fez? Coloque-se no lugar do problema. O que você fez? Você viu que lá na prateleira só tem pacotes de meio quilo, ou seja, de 500 gramas. O que você fez? Você foi pegando o número de pacotes de 500 gramas até formar 2 quilos. Você pegou um pacote com outro pacote, você formou 1 quilo. Você pegou o terceiro pacote, você formou 1,5 kg, ou seja, 1.500 gramas. Mas é você que quer? Você quer 2 quilos ou 2.000 gramas. O que você fez? Você pega mais um pacote. Então, você compreende que para satisfazer o pedido da sua mãe, você precisa pegar 4 pacotes de 500 gramas. Certo? Deu para compreender aí? Então, ótimo. Vamos ver. Para frente. Então, a questão aí da massa, né, está bem compreendido. Quando a gente fala de medidas, nós temos nós temos a primeira medida de massa. A medida de capacidade é aquela medida que cabe dentro de um pote, dentro de um copo, dentro de uma jarra, tem aqueles galões de água, né? Que tem 20 litros. Capacidade é dada em litros e mililitros. É dada em litros e mililitros. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. ml. ml. Da mesma forma, né, que você vai fazer a conta lá com a massa, a mesma coisa. Por exemplo, se eu quero saber, eu quero dividir 1 litro. Quero dividir 1 litro de suco em 4 alunos, tá? Em quantidades iguais, eu quero que todos recebam a mesma quantidade. Quantas miligramas, quantos mililitros receberão cada um? Receberão cada um. Bem, de novo, né? Então, eu tenho aqui o litro de suco. A minha jarra, né? Essa é a jarra da professora Graça. Então, tá aqui a jarra da professora Graça. A jarra da professora Graça, deixa eu fazer um pouquinho mais alto aqui, para vocês enxergarem. Pronto. A jarra da professora Graça está cheia de suco. Então, eu vou dividir em 4 partes iguais para que todos recebam a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Por que 1/4? Porque eu vou dividir em 4 alunos esse 1 litro de
suco. Então, 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, eu vou pegar 1.000 ml e dividir entre 4 meninos, para saber quanto que cada um vai receber. Então, aqui eu tenho 2. Sobra 2, né? Abaixo 0, 5. Sobra um 0 ali, 250. Então, cada parte dessa aqui equivale a 250 ml. Ou seja, cada criança ou cada aluno vai receber um copo de 250 ml de suco. Porque eu peguei essa jarra de suco, que tinha 1 litro, dividi em 4 partes iguais, tá? Claro que aqui o desenho ficou igualzinho, não, mas 4 litros certinho. 4. 1/4. E pronto. 1/4. Então, dividi em 4 partes iguais essa quantidade de suco que eu tinha ali, para que ninguém ficasse recebendo mais ou menos do que o outro. Sempre a divisão ela é feita em partes iguais. Ela é feita em partes iguais. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, nessas partes iguais aqui, eu sei que cada menino vai receber 250 ml, que é a quantidade de cada um. Como é 250 ml, a resposta vai ser: cada aluno receberá 250 ml. É aquilo que eu já falei com você. Se coloque no lugar da situação. Você está lá na sua casa, vai receber 4 colegas. Sua mãe fez 1 litro de suco, que equivale a 1.000 ml. Você vai dividir esse suco em quantidades iguais, né? Você recebeu 3 amigos, um por só 3. Não, 1 por 4 você não vai querer, você já tomou, você vai dividir esse suco só entre seus amigos. Se você tem 4 amigos e sua mãe fez 1 litro de suco, para que nenhum amigo ache que você gosta mais de um do que do outro e que deu mais para um do que para outro, você vai dar quantidades iguais para eles. O que você fez? Você pegou 1.000 litros e dividiu em 4 partes iguais. E aí você sabe que você vai dar um copo de 250 ml, né? Ou seja, de 50 mililitros para cada menino. Então, cada um vai tomar 250 ml de suco. Certinho? Beleza? Então, ótimo. É super tranquila essa questão de medida. O problema é o seguinte, sempre nos colocarmos à frente, ou seja, diante do problema. Nos colocarmos dentro do problema, agindo como se estivéssemos lá, ó, participando o tempo todo. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos caminhar. Bem, volume. O volume, o que é o volume? O volume é a quantidade de litros, ou a quantidade, a capacidade que corresponde em cada caixa. Então, eu tenho, por exemplo, um aquário. Esse é o meu aquário. Eu quero saber, né, quantos de água, ou seja, qual é a capacidade de água que tem dentro desse cubozinho aqui, que é o meu aquário. O que a gente pode fazer? A gente vai imaginar que aqui dentro caibam 2 litros, tá bom? Então, cabe 2 litros. Os 2 litros aí equivalem a 4 a capacidade. Digamos que eu vou encher isso aqui com cubinhos. Cubinhos de 32. Vamos pôr cubinhos, né? Bem, a quantidade de cubinhos que acontecerem, que eu conseguir colocar dentro desse empilhamento aí, é o que eu chamo de capacidade, ou seja, o volume desse aquário aqui em relação a essa medida que eu usei como medida o cubo, esses cubinhos pequenos aí.
Então, vai caber aqui 36 cubinhos, 40 cubinhos, né? Então, a quantidade de cubos que vão caber aqui dentro é o que eu chamo de capacidade, ok? Vamos caminhar. Na questão de área, né? Vocês sabem direitinho, né? A área também é a quantidade de cubos que eu tenho. Só que a área ela é dada em metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, tudo é dado em quadrado. Se você vai preencher um retângulo com quadrinhos de 3, digamos que isso aqui é 2 centímetros quadrados, tá? E aí eu vou preencher esse retângulo aqui com esses cubinhos de 2 centímetros. Bem, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 20 cubinhos. Então, é 20 cubinhos de 2 centímetros quadrados. Então, a área desse retângulo aqui é 40 centímetros quadrados. Ou seja, eu usei 20 cubinhos, 20 quadrados desse aqui, com essa medida, aqui dentro. Se cada um aqui tem 2 centímetros quadrados, eu vou contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40. Ou vou fazer que aqui tem 4 e aqui tem 5. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 5. Lembra lá da multiplicação retangular, onde a gente multiplica a base, né, vezes a altura, certo? Tá bom. Isso aí no caso da área. Bem, em relação à porcentagem, tá? Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Aí, eu sei que aqui é 72%. Aqui é 15%. Aqui é 26%. Se eu quero saber quanto que é ali, eu sei que o total é 100%. E eu já tenho aqui 72 mais 26 mais 15. Então, eu tenho 13, 11. Então, passou. Vou colocar aqui 16. E tem 2. E aqui 60. Só para a gente fazer uma conta. Pronto. Então, agora eu tenho aqui 10, bom, eu tenho aqui 90%. Isso é porcentagem. O que falta aqui é o 100% menos o 90%. Então, esse ponto de interrogação aqui para nós, essa parte que falta aqui é 10%. Então, para saber a porcentagem num gráfico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte. Primeiro, observar quanto que eu já tenho, somar, e lembrar do seguinte, que o total disso aqui é 100%. Para eu saber quem está faltando, que no caso aqui era essa parte aqui que após o ponto de interrogação, eu somei e do 100% eu tirei a soma que eu já tinha lá. Certo? Vamos lá.
Bem, para trabalhar com números decimais, a gente tem que lembrar o seguinte. Para fazer uma adição e uma subtração, ó, primeiro, se eu tenho 0,7, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 centímetro é igual a 0,01 do metro. Tá? Então, por exemplo, se eu quero saber quanto que vale 0,4 metros, eu vou multiplicar 0,4 por 100. Eu quero saber em centímetros, tá? E eu vou ter 40 centímetros, certo? Eu vou ter 40 centímetros. Mas, para a gente fazer todas essas transformações, seja ela também, né? Por exemplo, se eu tenho 1 quilo, equivale a 1000 gramas. 1 grama é igual a 0,001 do quilo. Então, se eu quero saber quantas gramas cabem em 4 quilos, por exemplo, eu vou multiplicar 0,01 por 1000. Ou, se eu quero saber em 4 gramas quantas quilogramas eu tenho, eu multiplico 0,001 quilogramas por 4, para eu saber fazer essa transformação. Tá? Uma coisa importante também, que vocês não podem esquecer, é a questão de fazer adição e subtração com números decimais. A gente não pode esquecer de como fazer essas adições. Todas as vezes que vocês forem fazer uma adição ou uma multiplicação, uma adição ou uma subtração com números decimais, vocês vão lembrar o seguinte, que a gente sempre posiciona vírgula debaixo de vírgula. Então, por exemplo, se eu quero somar 2 quilos e 327 gramas com 1 quilo e 32 gramas, olha aqui, eu posicionei a vírgula debaixo de vírgula. E aqui eu faço as minhas operações normais. Aqui 3, aqui 5 e aqui 3. Tá? Sempre lembrando disso aqui. E, voltando, para fazer as transformações, eu sempre tenho que saber, por exemplo, no caso do medidas de comprimento, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Em relação, e 1 centímetro é 0,01 metro. E em relação à massa, eu tenho que 1 quilo equivale a 1000 gramas. E que 1 grama equivale a 0,01 quilograma. Bom? Então, por exemplo, se eu quero saber quantas gramas se eu quero saber que 3 quilos quantas gramas tem, é só fazer 3 vezes 1000 e aí eu vou achar 3.000 gramas. Se eu quero saber 0,003 quilos, quantas gramas tem, eu vou fazer 0, eu sei que 0,001 quilo é igual a 1 grama. Tá? Então, aqui vai ter 3 gramas. Correto? Certinho? Não podemos esquecer disso. Outra coisa. Se eu tenho 3,6 quilos e quero saber quantas gramas. Aqui é 3.000
gramas. Quer saber quantas gramas tem. Então, eu sei que 3 quilos equivale a 3.000 gramas. E que 0,6 do quilo é igual a 600 gramas. Então, eu tenho 3.600 gramas, tá? Lembrando sempre de fazer as transformações. 1 quilo, 1.000 gramas, 1 grama é igual a 0,001 quilo. Bom, assim também servindo para a medida de comprimento que eu já tinha falado com vocês. Bom, então, o que vocês vão fazer aí agora? Vocês vão rever essas atividades aí, tá? Principalmente aí na página 132 e 133, que é uma revisão, né, de todo esse conteúdo aí. Então, rever páginas 120, né? Foi que eu comecei. Página 120 a 133. Para a revisão da VG1, que é amanhã, né? VG1 de Matemática e Ciências, 27/10. Bom, de 15 às 16h40, que eu já mandei lá para vocês o aviso lá no grupo. Certinho? Beleza? Então, uma boa tarde para vocês. Daqui a pouco a gente volta com a revisão para ciências. Vamos lá, 120 a 133.